79 começou aquela ideia, né? 13 de agosto de 81 foi fundada realmente. Então, as irmãs, elas ficaram em dúvida se elas iam ficar na parte educacional ou na parte social, mas elas sempre tinham o desejo da ação social, né, irmã? Aquilo que é fundamental, né? Aquilo que é o próprio olhar de Deus sobre cada pessoa, descobrir aquilo que eu tenho de mais especial dentro de mim. A vida dela foi de luta, mas ela venceu. Ela venceu, ela sonhou, ela acreditou e ela conseguiu chegar onde ela queria. Não tenha medo, não tenha medo, acredite, vai. Deus não vai te desamparar, Ele está contigo. Então, vai firme, continue. Entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta. O que servir significa para você? A profissão e o anseio mais profundo de ajudar o próximo podem se encontrar? O que abriria a mão para se dedicar a um chamado maior? Entre uma xícara e outra, a irmã Daniela e a assistente social Elis, que fazem parte do Centro de Convivência Nossa Senhora de Fátima, estão aqui para nos mostrar que a entrega, muitas vezes, é uma forma de ouvir o próprio coração. Elas trabalham com crianças há muitos anos e fazem desse chão que pisamos a vida inteira um lugar mais afetuoso e seguro. Sejam bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui conosco no último episódio dessa segunda temporada. Sejam bem-vindas, a gente está muito feliz, né, de ter dado certo, de vocês participarem, a gente aqui de encerrar, né, essa temporada, trazendo esse projeto, né, tanto falando das crianças, adolescentes, ali um pouco de espiritualidade também. Então, muito obrigada pela presença de vocês, e queria que vocês já começassem contando como que surgiu o projeto social, essa vontade, que ano que surgiu, como foi? Então, é uma alegria estar aqui, Cauana, é uma alegria estar aqui, Roberta, obrigada pelo convite. Respondendo a essa pergunta, creio que não é uma questão que surgiu há pouco tempo. Nós estamos falando de uma história que iniciou dentro de uma congregação religiosa, com as primeiras irmãs que primeiramente aceitaram o chamado de sair da sua terra natal, da Itália, para vir para o Brasil, para trazer uma proposta de amor, uma proposta de acolhida, de cuidado para um povo que naquele momento necessitava muito. Elas buscaram se estabelecer aqui em Ponta Grossa, nessa região que atualmente nós temos o nosso centro de convivência, porque ao percorrer a cidade, viram que era o espaço, o local mais necessitado. E elas, no ano de 79, de 1979, se estabeleceram em Ponta Grossa e juntamente com pessoas da região, leigos, iniciaram a obra. E hoje nós, né, Iris, depois de tantos anos, estamos dando continuidade, né, buscando realizar a proposta que eu creio, né, que não é uma proposta humana, mas é uma proposta divina. E por isso que eu sempre vejo, né, que em meio a tantos desafios que ao longo desses anos nós já tivemos, a comunidade, a congregação já teve,
se percebe que é uma obra de Deus, porque do contrário ela já teria acabado. E quando a gente menos acredita, né, que as coisas vão continuar, Deus nos manda anjos para que a nossa missão não se acabe. Então, quando nós estávamos mudando de atividade da educação para a assistência social, a nossa casa chegou um anjo de olhos azuis, né? A Elis chegou até nós e trouxe essa alegria, essa disponibilidade de servir da mesma forma como nós acreditamos que esse serviço precisa ser realizado. Eu acredito assim que o trabalho, né, realizado lá realmente com muito amor, não fugindo da essência da instituição, né? Eu, desde a primeira abordagem que eu vi ali, então, eu percebi a essência da instituição, usando também o conhecimento técnico que é necessário, né? A parte da assistência social, a questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, do atendimento a essas crianças. Então, a gente foi moldando o projeto na maneira, mas tudo com delicadeza, nada com, impondo, mas sim só ajustando e colocando mais coisas, porque o lema nosso é educar com amor. Então, e a missão é essa, amparar, cuidar, né, dessas crianças, adolescentes e suas famílias que passam, né, por situações, né, de vulnerabilidade, fragilidades, vínculos, né, totalmente rompidos. Então, o nosso trabalho se junta realmente à espiritualidade, à parte técnica, mas ela se junta num objetivo único: o bem-estar dessas crianças e adolescentes que são atendidas pelo serviço. Eu sou muito grata à instituição pela oportunidade de trabalho, né? Também atuei em outras instituições, mas eu sou muito grata por poder exercer uma função na qual eu escolhi também e levo como missão de vida. Legal. E ali na instituição, anos antes vocês trabalhavam com crianças menores, né? Até 5 anos, e depois, hoje, vocês têm uma atuação com crianças um pouco maiores, incluindo adolescentes. Como que foi essa transição? Porque até essa essência de educar com amor para cada faixa etária requer um olhar muito específico também. É um desafio você ir ajustando um trabalho de tantos anos a um novo objetivo, a um novo grupo de famílias. Como tem sido, como que é o projeto hoje ali? Então, quando foi fundado, né, a instituição, 79, começou aquela ideia, né? 13 de agosto de 81 foi fundada realmente. Então, as irmãs, elas ficaram em dúvida se elas iam ficar na parte educacional ou na parte social, mas elas sempre tinham o desejo da ação social, né, irmã? Sempre elas tinham. Então, teve um momento que elas precisaram ficar com uma, então elas ficaram com a educação. Foi praticamente quase 40 anos de atuação. Aí, com a chegada da pandemia, né, irmã? Chegada da pandemia, teve toda aquela questão, né, que as crianças ficaram afastadas, né? Então, teve aquela questão que aí as crianças, quando voltou, foi remanejada para os CMEIs, porque ali era um SEI, um Centro de Educação, né? Então, foram para o CMEI, que é a parte municipal, né? E aí, você perdeu aquele vínculo que tinha com a prefeitura, a parceria, tudo isso, né? Então, ficou por um ano, né, irmã? Fechado as portas. Mas aquele desejo de dar continuidade a uma missão, né? Que tem uma estrutura muito boa, um local muito abençoado, né? Então, as irmãs começaram a receber crianças em 2023. 2023, elas têm essa ideia juntas lá de começar a receber novamente a comunidade, porque elas percebiam a dificuldade das famílias ali próximas, né? A fragilidade. Então, elas começaram a atender as crianças. Aí, continuar 2023, 2024,
Porém, para a gente chegar daí numa parte que tem que ter tudo certinho, a parte de documentação, os registros devidos, né, aos conselhos municipais, né, teria que ter uma assistente social. E nisso aí eu cheguei, né? Aí eu cheguei com as irmãs, né? A gente foi vendo tudo certinho, documentando o que precisava, alinhando o que precisava ser alinhado. E hoje o centro de convivência, ele conta, né, com os registros devidos, com o centro, né, do Conselho Municipal da Assistência Social, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, e hoje temos também o termo de colaboração com a Fundação da Assistência Social. Então, assim, são avanços que aconteceram, tudo de forma gradativa, né, mas uma forma bem delicada também, bem desafiadora, né, perante as dificuldades que a gente encontrou. Mas o principal foi a dedicação de todos. Eu acredito sim que sem a dedicação, sem esse olhar para o ser humano, que você não pode desistir perante as dificuldades, perante você acreditar. Eu acho que isso é o diferencial. Eu acredito sim que o Centro Convivência Nossa Senhora de Fátima, esse diferencial de tanto amor assim que preza assim pelos atendidos, né? E esse cuidado com os que estão ali, né? Eu acredito que se for falar hoje o Centro de Convivência, a gente começou ali com 2, 3, 4, 5, hoje nós estamos com 62 crianças, né? O nosso termo de colaboração é 44 crianças, né? Mas a gente optou em ficar com esses outros, né? Para poder fazer o melhor pela comunidade. Das atividades que tem lá, irmã? Então, as atividades, elas buscam envolver as crianças e os adolescentes dentro das suas necessidades. Então, nós buscamos oferecer várias oficinas da música, temos uma parceria com o professor Ricardinho, Música para Todos, né, que iniciou ano passado, e agora esse projeto está caminhando junto conosco dentro da nossa instituição. Temos o projeto Culinária, o artesanato, temos a educação física, tem a parte espiritual, né? Então, a gente procura observar no dia a dia quais são as necessidades. Então, eu vejo que as crianças crescem, os adolescentes crescem, e muito rapidamente as necessidades aparecem. Então, não dá nesse serviço que nós prestamos dizer, olha, vamos fazer só essa e essa e essa atividade. Nós precisamos ter esse olhar amplo, né? Esse olhar de cuidado pleno, para que realmente, naquele momento, naquela fase, naquela situação, naquela necessidade, eles possam ser amparados. E como que é que a gente já conhece, né? Eu falo que é um cantinho de Deus lá, né? Lindo o espaço, tudo. Queria que vocês falassem, né, onde que é o local e se vocês atendem as crianças ali da região, como que funciona essa parte, né? Se o pessoal pode visitar, né? Como que, além dessas atividades, e que horário que essas crianças ficam lá com essas atividades? Então, o serviço ele fica aberto, daí começamos às 7h30 até às 17 horas, né? Ele funciona como modalidade escolar, né? Contraturno, né? Então, um período na escola, um período com a gente, né? Desenvolve as atividades que tem que ser diferenciadas da escola, porque o serviço é de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que eles brincam e fazem essas atividades, participam, a gente tem uma caixinha de sugestão, eles colocam lá que atividade que eles gostariam de ter dentro do serviço, palestra, movimentos, assim, ações, né? E a gente usa isso para planejamento e é uma forma da criança também ser protagonista e ter essa autonomia do que também ele precisa ter essa necessidade. As crianças que são atendidas lá são de 6 anos a 17 anos, né? Então é uma mistura realmente de idades, né? De fases diferentes, né?
mas a gente está sempre buscando o melhor para eles. O Centro Convêncio Nossa Senhora de Fátima, ele é localizado na rua Coração Imaculado de Maria, número 66, na Vila Estrela. E quem quiser conhecer o serviço, quiser estar lá junto com a gente, ser um voluntário de repente, poder ajudar essas crianças, ajudar nós, né, irmã, quanto comunidade delas, como a parte ali do serviço mesmo, se você tem uma aptidão, tá aí procurando algo para fazer e de repente não tem, vem com a gente, porque lá você vai encontrar, além de encontrar crianças que precisam de carinho, de afeto, também tem uma equipe esperando por você. E é um grupo de voluntários muito fortalecido mesmo. Eu tive a oportunidade de estar com vocês em algumas ocasiões e dá para entender esse envolvimento, o quanto cada voluntário também entrega aquilo que sabe, aquilo que tem de melhor, o quanto se compromete, porque de alguma forma eles têm uma agenda na agenda das crianças. Claro que cada um dentro da sua possibilidade, mas eu senti uma estrutura dentro do voluntariado, né? Que às vezes a gente fica com essa ideia que o voluntariado é uma coisa que é o pedacinho que sobra. E eu senti muito esse comprometimento com várias pessoas que estavam ali. E uma alegria de estar com as crianças, uma alegria, porque o voluntário, ele também recebe muito ao estar ali. Foi um testemunho que eu ouvi de várias pessoas quando nós nos encontramos, o quanto eles sentem essa troca. E para vocês, assim, como que é a interação com as crianças, a interação com os voluntários? Porque, como eu disse, tem muitos dedicados, mas a rotatividade também acontece. Como que é viver isso no dia a dia, irmã? Então, eu vejo, Roberta, que conversando com uma das voluntárias que assim me cala muito ao coração, que é uma senhora que tem 80 anos, né? E na verdade nós temos duas, né, nessa melhor idade. E a alegria dela de poder fazer as bolachinhas com as crianças. Nós temos o projeto Mão na Massa, né, que a gente procura desenvolver, criando com as crianças uma receita, deixando eles mesmos elaborarem a receita, produzirem, e a alegria dela de poder estar com eles, dando aquilo que ela tem de melhor, que no caso não seria só o fazer, mas é de ser uma avó, né? De dar esse ouvido atento para sentir o que eles estão vivendo. E ela, num dia, ela comentou comigo: olha, irmã, eu vir aqui significa eu ganhar a semana. Significa eu chegar em casa e dizer para minha filha, para os meus 2 netos, como eu pude fazer o bem, como eu recebi dessas crianças e quanto isso me deixou feliz, e eu sei que o pouco que eu fiz calou no coração dessas crianças, e essas crianças encontraram um sentido maior. Então eu vejo assim que são aquelas pequenas coisas que realmente transformam vidas. Não precisamos de grandes aptidões, né? Não precisamos. Às vezes, tem pessoas que conversam comigo e falam: mas eu não sei fazer tal coisa, eu não sei fazer tal coisa. O que eu posso fazer com as crianças? E a minha resposta é sempre única: a tua presença. Você estar junto. O fazer importa muito pouco, mas ser junto com essas crianças, isso sim que é importante.
E eu não sei, Elis, se você concorda comigo, mas os nossos voluntários, né, os que são assim bem assíduos, eles, a gente nem precisa ficar ligando, perguntando, venham, venham, venham. Eles já assumiram isso como uma Uma missão de missão. vida. Uhum. E eles são comprometidos porque eles acreditam na missão e permanecem porque eles percebem que mais do que eles talvez dão, eles recebem, faz bem para eles, faz bem para o coração deles. Tanto que a obra, né, na parte social foi iniciada com, né, com os voluntários, né? Os voluntários e as irmãs, então, para ver que eles abraçaram realmente a causa, né? E como a irmã disse, então tem uns lá que ele já tem o dia certo, né, que vai. E aqueles que não têm aquela aptidão, de repente, que chega lá e fala, a gente tenta ver, eu no meu olhar técnico, ver o que que ele poderia talvez desenvolver. E eu ajudo ali junto, eu penso, eu planejo junto, então a gente dá esse suporte, né, porque é um serviço com muita responsabilidade, não tem crianças e adolescentes, né? A gente tem que ter essa visão também, né, do cuidado, mas assim, tudo de uma forma acolhedora. Eu digo que onde tem acolhimento, existe sim um trabalho. Pode ser voluntário, profissional, o que tiver ali, se tiver vontade. Eu falo assim para as irmãs que o serviço e convivência é uma questão de perfil. Perfil. Você tem que ser aquele profissional que você programa uma coisa, mas naquele dia você vai em outro momento. Então você tem que entender que isso faz parte, essa flexibilidade do trabalho, né? E quem realmente entende o serviço de convivência, que é lindo, gente, eu sou suspeita de falar, porque a criança realmente ela é protagonista, ela tem autonomia de entrar na minha sala, de falar, ela tem essa autonomia de ter a irmã, conversar alguma coisa, isso é maravilhoso, porque ela se torna protagonista da história dela, porque a gente tem que ter a visão em cima dela do todo. Ali nós não estamos para cobrar nada de cognitivo, que ele tem que saber ler, que ele tem que saber escrever. Não, ali ele tem que ser realmente quem ele é. E a gente precisa fazer intervenções para que cada vez ele se sinta melhor, porque cada um é único e especial. E o que eu faço para as crianças lá, talvez eu gostaria que tivesse feito para mim quando eu era criança. Porque realmente para mim é muito mais que um trabalho. Para mim é missão mesmo. Abrir as portas do mundo para outras oportunidades, né? Até quando eu falo ali bem no comecinho, né? A gente avalia a necessidade de cada um, não é, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, vocês avaliam, até porque é uma faixa etária, né, de 6 a 15, a 17, que vocês abrangem, né? Então, cada um tem a sua necessidade, cada um é único, né? Você falou muito disso do chamado, né? Você falou ali, pessoal que às vezes sente, né, que quer ser voluntariado ou ajudar de alguma forma. A gente estava ouvindo também, né, que eu queria que a irmã falasse um pouquinho ali sobre essa questão da vocação, né, esse chamado, dessa história, né, que você voltou ali, então eu queria que você contasse um pouco pro pessoal, que eu acho que merece ser ouvido. Eu acho que aquilo que é fundamental, né, aquilo que é o próprio olhar de Deus sobre cada pessoa, é descobrir aquilo que eu tenho de mais especial dentro de mim e aquilo que Deus deseja que eu me torne. Então, a humanidade que existe dentro de mim, conforme Deus pensou, ela tem que ser despertada plenamente. E é esse olhar, né, que a nossa obra, né, da assistência social, ela oferece. E eu, quando me senti olhada pela primeira vez, porque eu venho de uma realidade familiar que sempre me demonstrou muito através da minha família, dos meus avós, esse
carinho que Deus poderia ter por mim. E eu, ao longo da minha história, eu fui percebendo que Deus me desejava para assumir uma missão, mas essa missão, ela não era para mim, essa missão era para os outros, porque seria um egoísmo muito grande eu dizer, eu sou religiosa para ficar fechada em 4 paredes, rezando, adorando a Jesus. Mas Ele me quis e Ele me chamou para uma vida apostólica. Então é lindo, é uma vocação contemplativa, né? Uma vocação claustral. Porém, a mim, Ele me fez perceber que Ele me queria numa vida apostólica. E o que significa isso? Significa esse estar com Ele, mas ser para os outros, servir os outros. É estar na companhia dos outros para que os outros também percebam quem é Deus, para que os outros descubram o que Deus quer dele. E é isso que eu busco fazer na minha vida, né? Eu digo que eu recebi 2 chamados, Cauana, né? Aos 17 anos, eu ingressei numa congregação dos franciscanos, porém, quando eu estive naquele ambiente religioso, Deus me pediu algo que foi extremamente exigente. Ele pediu que eu voltasse para casa para ajudar a minha família que estava passando por necessidades. Meu pai, na época, havia perdido o emprego, minha mãe ganhava muito pouco e eu tinha mais 2 irmãs menores e a situação era bem precária. E eu lembro como se fosse hoje, quando minha mãe telefonou para o convento e pediu para eu voltar para casa, para poder ajudar no sustento da família. E me doeu muito, porque eu amava estar no convento. Eu sentia que era o lugar que Deus me queria. Mas eu também senti que Deus estava me pedindo para abrir mão daquela certeza que eu tinha no coração para voltar a ajudar quem mais precisava. Essa era a minha missão naquele momento. E graças a Deus, voltei para casa, ajudei e cuidei da minha família por 10 anos. Ajudei em tudo que foi necessário. E 10 anos depois, quando eu estava com 27 anos, Deus me chamou novamente. E quando Ele me chamou, eu tinha certeza que era o momento certo. Minha família já estava estruturada, minha família já não vivia mais aqueles problemas que viviam na época quando eu retornei a primeira vez. E eu disse sim com muita tranquilidade. E quando eu cheguei na congregação e vi que a obra social maior da congregação era com o cuidado com crianças, adolescentes, e vendo o modo como as irmãs cuidavam das crianças, eu disse, olha, é isso, né? A minha vocação é religiosa, mas eu acredito que minha vocação maior é cuidar daqueles que Deus me confia. E aqui eu creio que não são só os pequenininhos, como foi quando eu cheguei na congregação, que eram bebezinhos de colo,
né? De 1 aninho que a gente embalava, fazia dormir, né? Depois Deus me pediu para acolher esses maiores, né? Então, a vocação maior para mim é essa, né? Estar à disposição para cuidar de todos aqueles que Deus me confia. Que história linda, irmã. Linda e inspiradora, né? Do quanto um exercício constante de confiança no caminho. Porque às vezes a gente sente um chamado e uma vez que tem uma barreira ou muda alguma coisa na rota, a gente para de ouvir, né? Fala, poxa, agora eu acho que não dá mais, não deve ser isso. E no seu caso, existe um redirecionamento, mas que de alguma forma te prepara também esses 10 anos depois. Prepara a família, prepara a formação para trabalhar com crianças. Que bonito poder olhar para essa história e ver que o chamado se manteve vivo. E me parece, inclusive, que foi o que aconteceu com você também, né, Elis? Tem uma história desde criança, com uma série de situações levando também para onde você está hoje, né? Sim, eu quando criança também passei por muitas situações difíceis na família, né? Muitas situações e minha mãe sempre trabalhou, então eu que cuidava dos irmãos, né? Então eu não lembro da minha mãe em casa, sempre trabalhando, até hoje, né? Ela sempre foi assim, essa mãe guerreira e batalhadora, e eu já tinha aquele desejo de ser professora. Nós tinha lá um guarda-roupa, lá que era de verniz, eu pegava giz, eu dava aula lá para minha irmã, meus primos, então eles foram até alfabetizados para a escola. Eu já sabia que eu queria ser desde pequenininha. E com muita luta eu fiz o magistério, né? Fiz o magistério, a cidade de onde eu vim é Pitanga, né? Hoje tem 34 mil habitantes, mas na época era menos, né? E era longe, deslocamento para ir para a escola, transporte precário. Para mim fazer os estágios tinha que posar na cidade, que eu morava bem no interior, né? Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram também, né? Parentes, amigos, né? E para mim foi uma inspiração a professora também, a professora da minha época de primário. Hoje ela é minha amiga, a gente se encontrou o ano passado, ela continua lecionando. E eu cheguei nela e falei, olha, eu fui professora por causa, eu tive essa oportunidade de dizer para ela que eu fui professora porque eu sempre amei o jeito que ela ensinava, que era muito acolhedor. E hoje atuo como assistente social e ela ficou muito orgulhosa, né? Então feliz. Aí, quando eu me formei no magistério, comecei já a trabalhar, né? Eu tive toda a bagagem de experiência, vocês possam imaginar, desde berçário, de ficar com 30, 40 bebês dentro de uma sala chorando, até a parte de abrigo mesmo, de situação de acolhimento de crianças. Ali, quando eu me deparei com acolhimento institucional, ali eu falei, nossa, mas é porque lá na minha cidade, é uma cidadezinha muito pequena, então eu não tinha dimensão, eu nem sabia o que era serviço social, né? Mas quando aconteceu dos meus pais, por dificuldade, vim para Ponta Grossa em 2001, eles vieram em 2001 e foram trabalhar numa instituição aqui da cidade, receberam uma casa e nessa casa 12, 13, até 15 meninos dentro dessa casa, né, onde eles tiveram que ser pai e mãe dessas crianças, né, que por algum motivo tinham sido retiradas das famílias e ido para esse local. Na época a gente não pôde vir, eu com a minha irmã, porque como era só meninos, tinha mais ou menos uns 150 meninos na época, não poderia trazer filhas meninas, mas a minha mãe e meu pai precisavam muito do emprego, Então eles tiveram que deixar eu e a minha irmã em outra cidadezinha chamada Palmital. Então eles deixaram nós com a avó, eu continuei trabalhando lá em escola, tudo, né, minha irmã estudando. Aí depois, 6 anos depois, eu vim para Ponta Grossa. Eu vinha visitar, né? Mas 6 anos depois eu falei, não quero mais ficar longe, eu quero ir perto da minha família, né? E a gente veio. Quando eu cheguei ali na instituição, eu aceitei também, meninas, eu não era casada, eu não tinha assim, mas eu tinha esse desejo, assim como a irmã falou, alguma coisa dentro de mim que eu precisava mudar a realidade de alguém. Eu me tornei mãe social e falo com muito orgulho.
Eu fiquei 1 ano, eu parei a minha vida e cuidei por 1 ano de crianças que também eram retiradas de família. De colocar para dormir, de fazer um bolo, de ajudar a lavar roupa, tudo isso vocês possam imaginar. Eu fiz isso. E aí disso eu queria fazer mais. Aí veio aquela questão, fui conhecer o que era o serviço social, porque eu vi o conselho tutelar chegando com aquelas crianças tristes, né? Que por mais que eles passavam por várias situações, o melhor lugar é a família, né? Por mais que seja, assim, né, uma questão muito complicada. E eu queria entender o porquê que aquelas crianças estavam ali. E aí eu fui estudar, né? Fui estudar, trabalhar, estudar, né? E depois me formei no serviço social, né? Fiquei um tempo trabalhando também como educadora social, né? Passei por várias instituições aqui de Ponta Grossa. E aí depois surgiu, né, a oportunidade de estar lá atuando, né? Lá no Centro de Convivência, né? Mas foi um caminho longo, um caminho desafiador, um caminho de dificuldade, assim, mas eu não desisti, né? E tô aqui hoje contando essa história para vocês e tenho muitas pessoas para agradecer também. Eu acho que a gente tem que ser grata por tantas pessoas que passam na família, né, na vida da gente, né? Na formação pessoal, na formação profissional, né? Eu acho assim que, eu acho não, eu tenho certeza assim que para os meus pais eu pude dar uma recompensa assim, porque eu não sou mais só a filha da mãe social. Hoje eu sou uma assistente social. Isso para mim é emocionante. É emocionante porque eu venho de uma família carente mesmo, gente. Carente. Então, eu tenho uma empatia dentro de mim muito grande, que é por isso que eu luto realmente para que as crianças e adolescentes sejam atendidos com qualidade. Porque é esse olhar que falta no mundo. Não adianta eu ser só um profissional se eu não for um ser humano bom. Viu? Não adianta. Você pode ter milhões de diplomas, não adianta. Você tem que ser um ser humano acima de tudo, né? Um ser humano de luz, um ser humano que acredita, um ser humano que acredita no futuro, né? Que tenha esperança. Que tenha esperança. E esse é o caminho que eu escolhi e hoje eu sou muito feliz com isso, sabe? Sou muito feliz. A minha vida, eu digo que agora agora o meu sonho é ver meu filho, né, formado e tudo, porque eu realmente eu consegui assim o que eu queria, que é estar à frente buscando o melhor para as outras pessoas que por mim passam. Que história linda, assim, das duas, né? E eu acho que me relembrou muitos outros episódios também, né? De que Deus tem um chamado para cada um e quando a gente para ouvir, ele vai falar, a gente coloca o pé, ele vai colocando o chão, vai colocando as pessoas, vai ter dificuldade, vai, mas ele vai estar te chamando para ter aquela utilidade no mundo mesmo, né? Acho que essa é a palavra mesmo, né? Pro bem, pro amor, né? Então eu acredito muito nisso, né? Que cada pessoa vem para isso, né? E que a gente busque sempre isso, né? A gente fazer o bem com o que a gente é, né? E eu acredito que hoje vocês fazem muito isso com as crianças, né? Delas identificarem isso o quanto antes elas puderem, né? Porque dependendo da realidade que cada criança vive, às vezes não consegue ver outras alternativas além daquela realidade que ela nasceu, que ela vive, né? E vocês mostram isso, né? Eu queria saber se vocês veem isso, né? Porque eu imagino que deve ter criança que fica com vocês muitos anos ali, né? Essa mudança, né? Às vezes chega de uma forma, sai de outra, né? Se vocês têm alguma história para contar, deve ter várias, né? Mas alguma que marcou mais, ou no geral mesmo, né? No geral, eu acredito assim que a gente percebe. E é muito gratificante ver a mudança da criança quando ela chega, né? Eu acho que quando ela tem a voz, né, que ela é ouvida, a gente começa a perceber a diferença no comportamento, que, né, às vezes a família estava com dificuldade, ou a questão mesmo social de convivência, né, aprender a se relacionar. Eu não vou nomear uma história, porque eu acredito que todos tenham algo que desenvolveu sim, né?
assim, marcante, assim, mas eu acredito que todos realmente têm essa oportunidade lá dentro de mostrar quem realmente eles são, né? E isso é de uma maestria das crianças, assim, eu falo para eles que na vida existem dois caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito. E isso tá na Bíblia também, né? E agora, às vezes, aqueles que às vezes são um pouquinho mais agitados dizem, Tia Elise, eu quero estar no caminho estreito, tá bom? Então, isso é gratificante, né? Porque o caminho estreito, ele vai ter mesmo dificuldades, né? Ele vai ter obstáculos. E a criança precisa acreditar que ela também vai passar. Acho que o objetivo principal do serviço Convivência é ajudar essas famílias que têm essas questões, né, de fragilidades e mostrar para a criança que ela pode quebrar ciclo. Ela pode quebrar ciclo. A gente não precisa seguir a mesma coisa. Eu acho que o objetivo maior é esse, quebrar o ciclo, seja você. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer e assim vai repetindo a história. A gente precisa quebrar isso e você ser protagonista da tua história. E é exatamente isso, né? Para em mim, né? Para em mim esse ciclo e comece em mim outros sonhos também. Sim. Quando a gente ensina uma criança a sonhar, quando a gente dá espaço para que ela possa fazer isso, porque as crianças são muito criativas, inventivas, mas o sofrimento e a invisibilidade, a criança que não é vista, que não tem um espaço de voz, que de alguma forma é silenciada, às vezes por negligência, às vezes porque os pais também não sabem fazer isso, porque eles não tiveram um espaço de acolhimento, de escuta, de possibilidade. E quando a gente oferece um ambiente diferente para essa criança, ela passa a ter novas referências e com isso ampliar o seu repertório. Na psicologia a gente fala muito sobre isso, o quanto nós somos feitos de repertórios e a partir dos exemplos que nós temos. Então a responsabilidade com a infância, ela é muito grande. Ouvindo vocês, eu também fico com essa sensação que essa infância pessoal faz parte dessa missão. Faz parte desse estar no mundo, desse olhar para o outro, de curar as próprias faltas, de abraçar as próprias histórias. E olhando para isso, nós temos um quadro aqui no podcast que é Entre uma Xícara e Outra com o Tempo. É um quadro oferecido pela Padaria Artesanal Tempo, que inclusive agora tem um novo espaço, novo endereço. Tem um lugar muito aconchegante para a gente poder, entre uma xícara e outra, se encontrar. E pensando nisso, se vocês tivessem a chance de encontrar aquela criança lá atrás, de encontrar aquela menina com aquela história, naquela casa, como que seria esse encontro? O que vocês ouviriam ou o que teriam a dizer? Eu teria a dizer para essa menina que a vida dela foi de luta, mas ela venceu. Ela venceu, ela sonhou, ela acreditou e ela conseguiu chegar onde ela queria. Eu acho assim que é claro que a vida ela é feita também de ciclos, né? Mas eu acredito que o meu ciclo dentro da instituição, né? Eu estou executando o melhor que eu possa fazer, né? Mas eu só tenho a agradecer mesmo. Então eu diria para essa menina realmente isso, que eu consegui. É como eu falei para vocês, meus pais, né? Os meus pais, eu queria muito que eles tivessem assistido minha formatura, porque eu me formei na pandemia. Então foi tardio, então é isso que eu falo. A questão de ser vista antes, né, de alguém cutucar você ao sonho e tal, então para mim foi tudo muito demorado. Eu não tive essa oportunidade já quando eu termino o ensino médio, né, e tal. Então, mas era para ser assim, né? E era o que eu mais queria, era formatura para eles ir. Eu não pude porque foi o tempo de pandemia, né? Eu não sei se eles têm a dimensão de hoje, quem eu sou, sabe? Que para eles eu sempre sou a menina, a criança, sabe? Que sempre estão todos os dias falando comigo, como é que você tá, tal. Então, talvez para eles eu sou aquela menina. Eles não têm essa dimensão.
Mas eu dedico toda a minha vida, minha história para meus pais, que me ensinaram a ser uma pessoa honesta, guerreira, que batalha pelos sonhos, né? Apesar dos tombos da vida, né? Mas é vitoriosa. Olha, pensei em tantas coisas agora, Roberta, mas acho que aquilo que mais eu acredito e que eu quero agradecer é pelas inúmeras pessoas que acreditaram em mim, que às vezes sem entender o porquê eu agia de uma forma ou de outra, me amaram. Me amaram e aceitaram também que eu pudesse voar, né? Voar, eu digo voar porque, como a Elis também colocou, né, que quando a gente tem um sonho, quando a gente sente algo dentro do coração que não é só humano, mas é algo divino, algo que nos tira de nós. É difícil, é difícil porque nem, nem a gente mesmo entende o que está acontecendo, mas é o momento da gente se abandonar, se deixar conduzir. E nesse caminho, eu tive a ajuda dos meus pais, certamente, mas eu tive ajuda de profissionais como vocês que foram me dando pistas para perseverar. E aqui eu considero fundamental a vida dos meus professores. Não passei por serviço social, então não tive contato com nenhum assistente social, catequistas, pessoas que foram me ajudando a entender quem eu era. E se eu pudesse estar na padaria do tempo, né? Ai, tudo é uma delícia que eles produzem, né? Eu gostaria de estar sentada nesse momento com a maior fonte da minha inspiração, que foi a minha avó, a avó Herta, que um dia olhou para mim e disse: filha querida, não tenha medo, não tenha medo, acredite, vai. Deus não vai te desamparar, Ele está contigo. Então, vai firme, continue. Eu acho que é tão bom a gente poder ter pessoas que nos inspiram. E eu gostaria que um dia essas crianças que hoje estão conosco, que pudessem daqui a alguns anos voltar e dizer: vamos tomar uma xícara de chá juntos? Vamos? Sabe, a gente não precisa de grandes recompensas na vida. A gente só precisa da presença
daquelas pessoas que significaram muito para nós. E se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ainda ter a oportunidade de sentar com a minha avó. Mas esse tempo já passou, só na eternidade agora, né? Mas um dia como esse, um momento como esse, juntas aqui, eu tenho certeza, né? Estávamos falando antes de começar a gravação que o script já estava preparado, mas como seria esse momento, nenhuma de nós saberia dizer, mas para mim significou muito. E gostaria de poder ter outros momentos como esse, né? Que outras pessoas que vierem aqui possam sentir o mesmo. E ao assistirem esse podcast, muitas pessoas se inspirem, desejem conhecê-las pessoalmente, né? E que seja isso, né? Que nós possamos continuar acreditando que poucas coisas fazem a diferença. A gente fica muito feliz, né, com vocês encerrando nessa nossa temporada de podcast desse ano, né, que foi uma história mais linda que a outra, né? Então a gente já está encerrando esse também, passa muito rapidinho, né? A gente queria fazer a última pergunta, que é uma indicação de vocês, pode ser de um livro, pode ser de um filme, ou uma frase para deixar para o pessoal, se vocês têm alguma coisa que venha aí em mente. Eu vou deixar eu gosto muito de uma frase, eu até tatuei aqui, seja luz, seja luz, seja em palavras, seja em um sorriso, um bom dia, alguma coisa assim, é o que me veio à cabeça agora, seja luz. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida de alguém. Eu gostaria de indicar um livro chamado A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sarah. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que é impregnado pelo ruído, por palavras, pelo ruído em si. E nós esquecemos de ouvir o silêncio. E quando eu não estou bem, quando eu vejo que uma criança não está bem lá no centro de convivência, eu vejo que não são as palavras que tocam, é a força do silêncio. É você olhar, observar e amar no silêncio. Isso cura. E eu vejo que quando nós silenciamos, a qualidade do que nós expressamos é muito maior. As palavras que nós proferimos, elas tocam, elas permanecem. Agora, quando nós não silenciamos, e aqui eu acho que vem o papel do cuidado de si mesmo, é você olhar para si mesmo e simplesmente
acolher, silenciar. É isso. Que lindo. Eu vou querer ler esse livro. Muito obrigada novamente, né? Não me canso de agradecer assim, a presença de vocês, foi maravilhoso encerrar. Agradecer a Roberta também por essa temporada. Agradecer aos nossos parceiros, né, que colaboram também para que o podcast aconteça. Nossa, eu estou até sem palavras, assim, de poder recebê-las aqui, de ouvir essas histórias e de confirmar tantas coisas em mim, né? Essa foi uma temporada muito profunda em mim também, espero que tenha sido para quem está nos acompanhando, para quem está ouvindo, porque ela tem mostrado o quanto fazer o que está ao nosso alcance é suficiente. E é muito. Quando a gente faz isso com amor, né? Foi uma temporada que mostrou que entregar para o outro é sobre transbordar e não sobre se esvaziar, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que eu só vou dar para o outro, só vou entregar, só vou poder ajudar quando eu estiver com tudo, né? Quando eu estiver muito. E às vezes o que o outro precisa é aquilo que você já tem. Assim como o contrário também existe. Pessoas que se doam completamente a ponto de ficarem vazias, de não terem esse autocuidado, de não se ouvirem e se perdem nesse caminho. Essa direção divina é uma direção que entrega amor, que nos preenche e que ao nos preencher também é essa luz que a gente pode iluminar. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida, se inspirar com vocês que falaram tão intimamente comigo hoje, assim como cada uma das histórias que a gente teve a alegria de encontrar. São pessoas que, se não fosse pelo podcast, talvez a gente não teria o caminho se cruzando e que nos transformaram. E que nos transformaram porque estão transformando o mundo. Não porque elas têm as condições ideais, mas porque elas escolheram se importar. E a gente ouviu pessoas que se importam, né? Então que a gente se importe com quem nos cerca, que às vezes é quem está pertinho, né, irmã? Ir lá socorrer a família. Que a gente se importe com os humanos que nos encontrem, e que a gente se importe conosco. Mas isso precisa de pausa, de silêncio. Né? O start é feito na pausa, no silêncio também. Então, quero muito agradecer, né? Eu acho que eu nem conseguiria aqui em palavras transmitir tudo que eu aprendi aqui. Agradecer a Cauana, que está aqui desde o primeiro momento, né? A gente se encontrou e foi se encontrando, e esse projeto foi nascendo, e a gente foi tendo dúvidas do que fazer, de como continuar, se prossegue, se não prossegue, e no meio do caminho Deus também foi nos mostrando que era importante continuar, que tinha algum propósito para nós em estar aqui. E recebê-las para fechar essa temporada, para mim, é uma grande confirmação de que valeu a pena, né? De que valeu a pena a gente seguir em frente. E agora silenciar, né? Silenciar para ouvir qual que é a direção dos próximos passos, porque a gente precisa confiar. O ser humano tem se colocado muito numa posição de controle de tudo, de todos, e às vezes a gente, nessa de querer controlar, a gente quer ter todas as respostas, mas é só no caminho que a gente encontra. E no caminho as pessoas aparecem, e os sussurros do próximo passo vêm. Então que a gente confie no caminho, não se feche e não se esvazie também, porque o cuidado com o outro, ele é muito importante. Mas ele precisa ser um transbordamento, né? Assim que a gente consegue chegar no outro. Então, quero muito realmente agradecer você que nos ouve, que compartilhe, que diga para nós o que ressoou aí, o que tocou o seu coração, se te moveu para que entre uma xícara e outra
vá conhecer algum desses projetos, vai pensar em maneiras de contribuir. Se entre uma xícara e outra, parou para ouvir a história de alguém, parou para ouvir essas histórias, mas não só no modo automático, para entender, nossa, por que isso me incomodou? Por que isso me alegrou? O que isso diz sobre mim? Porque é assim que a gente vai construindo e assumindo esse protagonismo que vocês trouxeram aqui. Então, para a gente fechar, eu quero que vocês deixem também os contatos da instituição, como que as pessoas podem contribuir, porque muitas pessoas querem dar esse apoio e não sabem como, para que as pessoas possam, de fato, acessar e conhecer ainda mais profundamente o trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, que vocês nos deram. A Roberta em especial, né, que a gente já cruzou em outros trabalhos, né, Roberta? E muito obrigada por você sempre ter acreditado em mim, sabe? Tenho muito a agradecer, realmente. Quero também agradecer a todas as famílias que né, confiam em nosso trabalho, que nos deixam seus bens preciosos lá, que são seus filhos, né? E que a gente tá junto nessa para fazer o melhor para as crianças e adolescentes. Também quero agradecer todos os voluntários que participam lá do Centro de Convivência, né, de maneira gratificante, né, e como missão também, levam como missão esse trabalho. Gostaria de agradecer a equipe, né, irmã, que a gente tem lá, né, o pessoal que trabalha lá, a educadora social Mari, a coordenadora Joana, a nossa cozinheira Tânia e a Vera, que nos ajuda lá a deixar tudo limpinho e organizado. Então, a vocês também, os nossos agradecimentos. E a instituição, né, todos ali, a comunidade, né, que está junto com a gente, que acredita no nosso trabalho, né. E o contato, você que está aí assistindo agora, o contato nosso, nós temos a página do Instagram, que é @nsf.convivência. Esse é o nosso Instagram. Daí temos também para ajudar, para você contribuir com a obra, você também pode ir lá conhecer, mas também a gente aceita todo tipo de doação, seja roupa, utensílios, que a gente faz bazar, promove as coisas, né? Como também pode ser gerado também essa ajuda em valor, né? Em Pix, né? Que é o que vai ajudar, porque o que mantém o serviço hoje uma parte a gente consegue com parceria com a prefeitura, mas não suporta toda a questão ali que precisa, né? Então, 62 717 137 00461. E o número de telefone é 98811 9570. A gente deixar também na descrição, né? Encontrar vocês fácil. Obrigada. Acompanhe a gente também no Instagram, @entre uma xícara e outra. No meu pessoal também, profissional, né? @nutricauana. @psi.robertaceles. Queremos deixar aqui um presente para vocês de uma das nossas parceiras, é feito a mim. Lá é tudo feito com muito carinho, que vocês gostem, que sintam esse abraço. Um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros. Sem vocês, esse sonho não seria realidade. Pessoas que trabalham, que produzem esse espaço aqui lindo do Ecoalab, a Frutifique com as trufinhas deliciosas, a Feito a Minha ex-fazenda, Paola, que estão conosco, a DAF também, que veio como uma super parceria nessa nova temporada. Tivemos aí também dos looks, né, Cauana? E dos acessórios, que a gente vai deixar tudo para vocês, para que vocês possam acompanhar o perfil dessas pessoas e desses trabalhos que também apostaram nesse projeto, né? Então, cada pessoa que fez parte, cada iniciativa dessa contribui para que essa história chegue até vocês. São pessoas que não aparecem nas câmeras, mas que fazem diferença e que vocês também podem conhecer. A própria Tempo, né, Cauana? É aqui parceira nossa. Sim. Vocês também podem ir lá entre uma xícara e outra, contar pra gente de pertinho o que ressoou. Esqueci alguém? Não, acho que tá todo mundo. Todo mundo. Acompanhem os créditos também. E comentem, compartilhem, estejam conosco, porque tudo aqui é feito realmente para inspirar. Afinal de contas, entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história
para contar e é nas coisas mais simples que a gente encontra o extraordinário. Vamos fazer um brinde agora? Sim. O último brinde da temporada. Dessa temporada. Acompanhem os episódios anteriores e em breve os próximos.